Cada momento da história reserva as suas dificuldades, as suas lutas, as suas provações. E aqui, quando Paulo escreve aos Coríntios, este capítulo 11, no versículo 24, ele começa a descrever, no versículo 24, no 25, no 26, até o 27, ele descreve alguns dos seus sofrimentos, e ele diz: se porventura eu tenho em algo em que me orgulhar, eu me orgulho nas minhas fraquezas, eu me orgulho no que eu sofri, nas chibatadas, nos açoites que levei, no tempo que passei detido, preso. Se tem algo em que eu possa me orgulhar, eu me orgulho nas minhas fraquezas. Então acompanhe esse texto conosco, que nos diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo nos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Inclina a tua fronte e vamos pedir ao Senhor a graça para aplicar esta palavra em nossos corações. Pai, estamos aqui diante de Ti e sabemos que se porventura o Teu Espírito não falar aos nossos corações, nada temos a aprender uns com os outros. Mas se porventura o Teu Espírito nos ensinar o que verdadeiramente é ser mártir, o que é ser uma pessoa que se torna um instrumento em Tuas mãos, ensina-nos, Senhor, o privilégio que é de servir, o privilégio que é carregar a nossa cruz, suportar os sofrimentos. Ensina-nos, ó Pai. É assim que eu te peço, e certo que o Senhor nos concederá. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você começa a ler um texto como esse e você, se porventura não conhece a história do cristianismo, você diz: que homem é esse que sofreu tanto assim? O que este homem fez para que ele fosse açoitado várias vezes, algumas vezes até com varas? O que este homem fez para ser apedrejado? O que ele fez para sofrer naufrágios? O que este homem fez que para onde ele corria, para onde ele ia, a sua vida corria perigo? Todos queriam matá-lo, os gentios queriam matá-lo, os judeus queriam matá-lo, pelas cidades que ele passava, as pessoas queriam apedrejá-lo até a morte. Alguns lançavam ele na prisão. Que homem é este? O que ele fez? O que ele praticou? O apóstolo Paulo é um dos mártires, ao qual a Bíblia descreve em detalhes, pois ele mesmo escreveu a sua trajetória, os seus sofrimentos. Descreve em detalhe o que ele passou, o que ele sofreu. E ele não sofreu porque estava roubando, ele não sofreu porque estava matando, ele não sofreu porque estava se rebelando contra Roma. Ele sofreu porque ele estava seguindo a Cristo. E com isso eu percebo, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo em que seguir a Cristo, andar com Ele é um desafio. Nós estamos em tempo de oba-oba.
a caminhada é difícil. O caminho é estreito e a porta é apertada. E poucos são aqueles que entram por ela. São aqueles que permanecem no caminho. Porque o caminho que leva ao inferno, à condenação eterna, ele é espaçoso, ele é largo. E muitos são que trilham esse caminho. A porta que leva à condenação, à perdição, é uma porta larga, espaçosa. E muitos são os que entram por ela. Mas sabe, o caminho do céu é estreito, a porta é apertada. Então são poucos. E como nós olhamos para a Bíblia, encontramos pessoas que fizeram coisas extraordinárias só porque amavam a Jesus. E hoje eu quero que você entenda que se você ama Jesus, você precisa demonstrar esse amor. Se você está disposto a seguir a Jesus, algumas atitudes precisam ser tomadas. Você não pode ignorar a mensagem que você vai ouvir nesta noite, irmão. Ou você vai sair daqui dizendo: não, eu não vou servir, eu não vou seguir, eu não quero estar com esse Jesus, eu pensei que era mais fácil. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e ele lança a semente em muitos lugares, né? Alguns caem nos espinhos. Os espinhos significam os cuidados dessa vida. As pessoas estão tão cuidadosas com as coisas desta vida que elas se esquecem de caminhar ao lado do Espírito Santo, de deixar que o Espírito Santo seja o seu amigo, de congregar, de crescer, de aprender mais sobre a palavra do Senhor. Algumas sementes também caem no caminho. As pessoas ouvem alegremente, mas depois de poucos momentos, o inimigo ele vem e rouba a semente. E não tem como ela florescer, não tem como ela produzir frutos. Algumas sementes também caem sobre as pedras. E quando o sol ele vem, ele queima essa semente. E essa semente, por não ter profundidade, ela termina desvanecendo. Ela não floresce, ela não produz frutos. E a semente que está sobre as pedras é aquela semente que é colocada na vida das pessoas que passam por aflições, passam por sofrimento. Ô irmão, eu já encontrei pessoas que abriam a sua boca e diziam: eu nunca vou largar Jesus, eu nunca vou abandoná-lo, eu nunca vou deixar de segui-lo, ele é a razão da minha vida. Mas quando as primeiras provações bateram em sua porta, quando ele foi colocado no canto da parede, quando ele teve que escolher entre Jesus e a sua própria vida, muitos escolhem a sua vida e desprezam a Cristo. Tudo que as pessoas queriam é que Paulo parasse de pregar. Pare de pregar, porque senão nós iremos lhe matar. Alguém já disse para você parar de pregar? Será que tua esposa, teu esposo, teu filho não suporta mais ouvir a tua voz? Quem é um pregador da palavra, prega em tempo e fora de tempo. Prega quando o momento é oportuno, mas também quando o momento não é oportuno. E essa pessoa começa a ser perseguida. Essa pessoa começa a ser rejeitada. Ela não é mais convidada para a roda de amigos, porque ela se torna aquela pessoa quadrada. Tudo que essa pessoa fala é de Deus, ela não é bem-vinda aqui. Talvez isso esteja acontecendo com você. Você esteja sofrendo por causa da pregação da palavra. Você esteja sofrendo porque você está buscando a santificação e as pessoas querem viver na imoralidade, no pecado, na depravação. E elas olham para você e dizem: só quer ser santo. A partir de hoje, pare de se preocupar com isso. Diga: eu sou santo, eu estou sendo santificado, eu estou no processo. E um dia aquele que começou a boa obra irá concluí-la. Muitos hoje que apontam como apontaram a Paulo. Muitos hoje que apedrejam como apedrejaram a Paulo. Muitas pessoas querem decapitar a tua cabeça. Quantas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: eu tenho ódio de você. E quando eu não conhecia a palavra, eu tentava amenizar e eu dizia: por que você tem ódio de mim? Me perdoa se eu fiz alguma coisa. Até o dia que eu comecei a compreender a palavra, eu percebi que quando os espíritos não são compatíveis, irmão, não adianta tentar dar o jeitinho brasileiro. Essa pessoa não vai amar, ela não vai gostar de você, porque se quem habita em você é Jesus Cristo.
isso. O Espírito de Deus está na tua vida e a pessoa está cheia de demônios, ela não vai suportar você. Expulsaram Jesus, irmãos, lembra? Jesus expulsou o demônio dos porcos, e os donos dos porcos e os habitantes daquela cidade disseram: vai embora, vai embora. E, irmãos, o povo prefere os porcos. Há muitas pessoas que preferem os porcos, eles não querem sofrer percas. E se você tem o Espírito de Deus na sua vida, irmão, contente-se em passar por sofrimentos. Mas aqui, nesse mesmo contexto, um pouco mais à frente, acompanhe o texto conosco. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, um pouco mais à frente, perdão, um pouco mais atrás, perdão, volta um pouco aí, vai para o capítulo 4, você vai encontrar Paulo também dizendo algo extraordinário. Ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele diz assim, olha, eu quero que vocês entendam que tudo que eu estou passando, tudo que eu estou sofrendo é algo leve, é algo momentâneo, e isso vai me aperfeiçoar para viver a eternidade com Deus, para que eu desfrute da glória eterna. Então, irmão, não fica com raiva, ninguém te maltrata, não fica com ódio, sabe? Não odeia as pessoas que te machucam, as pessoas que te perseguem. Todas as vezes que atirarem uma pedra em você, que te perseguirem, que te maltratarem por causa do Evangelho, alegre-se, porque o Espírito de Deus está trabalhando na tua vida. Irmãos, mataram Jesus, mataram muitos dos apóstolos, muitos homens que eram referência, que são referência para nós, que eram referência naquela época, foram apedrejados, outros decapitados, alguns crucificados de cabeça para baixo. Você não tem noção do que aconteceram com as pessoas daquela época. Alguns eram colocados para serem devorados por leões, e hoje nós estamos vivendo um cristianismo de oba-oba, sabe, onde tudo é legal, hoje é moda. Eu sou cristão, abre algumas portas, tem alguma credibilidade, mas naquela época dizer que era cristão significava ter uma sentença de morte decretada, sabe? E hoje estamos chegando a esse dia, porque todas as pessoas que realmente são cristãs, elas não são aceitas por este mundo, por esta nova ordem. Elas não são aceitas por quem vive na profanação, quem vive na prática do pecado. Não tem que ser aceito, não tem que fugir das aflições, porque tudo isso vai contribuir para o teu bem, tudo isso vai contribuir para que você cresça. Sabe, irmãos, enquanto mais barro, você já viu aquela massa? É toda massa. Temos aqui uma pizzaiola, irmão José, para ele. A massa para ela crescer, né, irmão José? Ela precisa, né, ser batida, precisa ser amassada. É um processo, irmão, é um processo. E para que você chegue ao ponto perfeito, irmão, você vai ser amassado. Sabe, para que você chegue no formato perfeito, você passará por um processo. E essa leve momentânea, talvez se você está pensando que o seu sofrimento é grande, Deus, eu não suporto mais, para com isso. Você não passou o texto que Paulo enfrentou? Você já foi chicoteado, irmão, quantas vezes? Você já sofreu algum naufrágio? Quantas vezes? Por todos os lados que você anda, as pessoas te perseguem e querem tirar a tua vida. Se muitos que estão aqui, irmãos, até mesmo eu, estivesse na mesma situação de Paulo, quem sabe nós diríamos: eu não quero ser crente, não, eu não quero seguir esse Jesus, não. Eu pensei que ele ia me proteger, mas ele estava entregando aos leões. Eu quero que você entenda, irmão, que há alguns princípios básicos ao qual nós podemos usufruir, se porventura darmos na contramão daquilo que o mundo nos oferece. Abre a tua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, onde a Bíblia descreve a vida de alguns homens que
tem alguns lugares que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Se lança aí dentro da Amazônia, irmão. Adentra em algumas tribos. Se lança aí em algumas tribos canibais do mundo e vai pregar o Evangelho para eles. Sabe, irmãos, nós vivemos em nosso mundinho e achamos que tudo é fácil, e nem sempre é, irmãos, porque você vai enfrentar rejeição, até daqueles que você ama, daqueles que você espera compreensão, mas eles não compreendem. O que é que você está fazendo na igreja? Você está perdendo seu tempo, porque você anda com aquele pastor, porque você vive naquela igreja, não tem o que fazer, não. Irmão, o que nós fazemos hoje é mínimo, é insignificante para o que esses homens fizeram. Eu quero que você entenda o que Moisés ele fez. Será que você está disposto a agir como Moisés agiu? Ele abriu mão das riquezas do Egito. E no capítulo 11 de Hebreus, versículo 24, o texto nos diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos ler os versículos seguintes. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um tempo, pelo pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. O que é que você tem em vista, irmão? Para onde você está olhando? Moisés, ele olha para o Egito, ele diz: aqui no Egito eu sou filho da filha de Faraó. Aqui no Egito eu tenho ouro, eu tenho prata, a mulher que eu quiser eu tenho acesso a ela, sabe? Eu sou um homem honrado, onde eu passo as pessoas se curvam diante de mim. Aqui no Egito eu tenho toda a glória que o homem deseja ter. Mas será que isso é suficiente? E a Bíblia diz que ele olha para uma recompensa que vem do alto, e ele abre mão de todo esse conforto, de todo esse ouro, de toda essa prata, de todo esse poder, de toda essa autoridade, porque ele almeja algo eterno, algo que se perpetua durante a eternidade. Ele deixa o temporário e o momentâneo por algo que é verdadeiro e durável. Irmãos, olhando aos nossos olhos, facilmente entendemos que é melhor deixarmos tudo e seguir a Jesus. Mas quando é na prática, irmão, nós não deixamos. Quando é na prática é muito difícil. Nós não estamos dispostos a largar, nós não estamos dispostos a abrir mão nem do conforto da nossa casa. Não estamos dispostos a levantar da nossa cama, levantar da nossa poltrona para cultuar o Senhor. Não estamos dispostos sequer às coisas mais simples, ao qual a Bíblia nos descreve que há uma necessidade. Não estamos dispostos a investir tempo em oração, a investir tempo na leitura da palavra. As coisas mais simples nós ignoramos. E aí não tem como falar sobre a pregação do Evangelho, irmão. Sabe? Será que você estaria disposto a sair daqui para uma terra que você não conhece, para falar do amor de Deus? Se você não consegue falar do amor de Deus nem para o vizinho que mora de frente a você, o vizinho que mora do teu lado, para a tua mãe, para teu pai, para teus filhos, comece evangelizando os seus amigos, seus irmãos. Sabe? Há pessoas que querem evangelizar na África. Que bom, irmãos! Mas quem sabe você pode evangelizar hoje a tua família, os teus amigos. Nós estamos com um projeto aqui na igreja, entrando em todos os lares. Hoje eu muito me alegrei que a gente foi na casa da irmã Cleilda, lá no Colinas do Sul. E quando eu cheguei lá, eu tinha convidado os seus amigos. Eu fico muito feliz quando nós realizamos um culto na casa de alguém e essa casa está recheada de amigos, porque eu sei que entendeu a mensagem, entendeu o propósito. Eu quero que você entenda hoje, irmãos. Será que você está disposto a se relaxar? Sabe? Será que você está disposto a interceder pela vida dos outros? Eu fui procurado por uma pessoa e disse: pastor, tem uma pessoa que está passando necessidade. Peça que a igreja traga o alimento
o tipo, irmão, que certa vez ele recebeu um escravo. Ele teve o seu escravo, esse escravo como amigo, Onésimo, né? E ele, quando envia o escravo a Filemão, ele diz assim: ei, recebe esse escravo. Eu sei que ele é fujão, eu sei que ele fugiu, e ele te causou, quem sabe, danos, mas tudo que ele te causou, coloca na minha conta. Olha que coisa, irmão. Será que você está disposto a fazer isso? Será que nós estamos dispostos? Será que nós amamos a alma das pessoas a esse ponto? Coloca na minha conta. Alguém cometeu algum delito, coloca na minha conta. Eu pago o preço. Você sabe por que Paulo sofria, irmão? Porque ele andava libertando aqueles que estavam oprimidos. Lembra da pitonisa? Ela lá estava. Ela tinha vários senhores que lucravam com as suas adivinhações. Aí Paulo vai lá, liberta aquela mulher. E o que Paulo ganha, irmãos? Ele é aprisionado. Ele é açoitado. A mulher liberta, mas ele sofre as retaliações. Irmão, todas as vezes que fico aqui diante desta igreja, eu sei que haverá retaliações. Hoje, como disse, eu muito me alegrei, porque hoje nós abordamos um tema muito polêmico e muito difícil de ser abordado hoje pela manhã: seitas e heresias. E quando eu terminei o estudo, unanimemente as pessoas que estavam aqui disseram: nós estaremos orando pelo Senhor, porque eu sei que vem retaliação, eu sei que haverá consequências. Você está arrancando, irmão, das garras de Satanás as pessoas que estão vivendo no engano. Eu fiquei muito feliz porque os irmãos entenderam o propósito. Eu quero que você entenda, irmãos, que você talvez não saiba ainda o que é sofrer pelo Evangelho, que você talvez não saiba ainda o que é abrir mão. Há um tempo atrás, irmãos, eu tinha o meu plano traçado e ele parecia perfeito. Vou ganhar muito dinheiro, vou viver muito confortável. Meu pai sempre dizia: menino, não é bom para ganhar dinheiro. Quando tu mete a mão, a coisa vai, a coisa anda, não tem o faro. E eu comecei empolgado, irmão, e comprei um negócio, comprei outro, e comecei a me achar: rapaz, o negócio é bom. Até um dia que o Senhor disse: larga tudo. Sabe, eu não peguei você e lhe formei para que você seja um ótimo representante, para que você seja um ótimo design. Não, eu não escolhi você para que você seja mais um, não. Eu escolhi para que você seja uma voz que clama no deserto. Eu escolhi você para que você abra mão de todo o ouro, de toda a prata. Irmãos, todas as vezes que eu olho para o meu armário, eu sei que eu poderia ter o melhor dentro dele. Todas as vezes que eu abro a minha geladeira, eu sempre poderia ter o melhor dentro dela. Todas as vezes, irmãos, que eu olho para o meu carro, eu digo: esse carro não era para ser o meu. Provavelmente era botar uma Ferrari, uma Lamborghini. É o sonho de qualquer homem. Eu não era para morar em Tibiri, eu era para morar numa cobertura da praia. Mas sabe, a inteligência, a sabedoria que Deus me deu, eu não vou usar para ganhar dinheiro. Eu quero ser um pescador de almas. Eu quero ser um pescador de alma. E se você também quer ser um pescador de alma, irmão, aonde estiver alguém clamando, dizendo: eu quero ser instrumento, tem um Deus misericordioso no céu dizendo: eu vou capacitar, eu vou levantar, vai ser um instrumento em minhas mãos. Algumas pessoas chegam para mim e dizem: você é louco, você está abrindo mão de tudo isso. Eu disse: não, é porque você só consegue ver isso. Você não sabe que eu não estou abrindo mão disso. Eu estou pegando isso. Eu quero o reino, eu quero o céu, eu quero a eternidade com Deus. Eu não estou perdendo nada, eu estou ganhando tudo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quem acha, sabe, quem tem o reino do céu é como se achasse uma pedra preciosa. E vem de todos, se desfaz de tudo para comprar essa pedra, para ter essa pedra para si. Eu quero que você entenda, irmão, que se você quer seguir a Jesus, o primeiro passo, você tem que abrir mão de tudo. Você tem que abrir mão das suas vontades, dos seus prazeres, dos seus vícios. Você tem que abrir mão dos seus desejos. Tinha muitas coisas que eu fazia antes que hoje eu não posso fazer. Quantas vezes, irmãos,
Eu queria fazer algumas coisas e eu digo, não posso, não está dentro das minhas condições. Sabe o que é? Você quer fingir, você quer se castrar, você quer... Foi o que Moisés fez. Ele deixou o palácio e foi para o deserto. Aqui no texto que acabamos de ler, ele disse: eu escolhi o deserto ao invés de palácio. Ele sofreu, ele escolheu sofrer para gozar eternamente. Será que você está disposto a isso, irmão? Escolher sofrer um pouco para gozar eternamente? Porque você quer desfrutar aqui e sofrer eternamente. Quer seguir a Jesus, não tem outro caminho. Não tem outra oportunidade. Abra mão. Dedique tempo a Deus. Dedique tempo na caminhada com Cristo. Meu irmão, nós não somos chamados para estar sentados nessas cadeiras. Aqui é o lugar onde você é fortalecido, o lugar onde você é alimentado. Mas o teu campo, a tua paróquia, sabe, a tua igreja é o mundo. Essas cadeiras não deveriam estar vazias. Este espaço deveria estar hiperlotado. Tem pessoas sofrendo lá no mundo, irmãos. Tem pessoas machucadas, tem pessoas feridas. E muitas vezes elas estão ao nosso lado, mas nós estamos tão ocupados. Não temos tempo. Não nos preocupamos, só enxergamos a nossa dor. Mas aquele irmão que deseja seguir a Jesus, que deseja ser um mártir, sabe, eu escolhi, irmão. Algumas pessoas dizem: por que você posta os vídeos? Por que você faz essa live? Ô, irmão, eu quero que no dia que eu partir daqui, eu quero que as pessoas lembrem a relevância que eu tive nessa terra. Minha vida até pode ser curta, irmão. Eu não tenho preocupação se eu vou amanhã ou se eu vou hoje, daqui a alguns segundos, mas eu quero que ela valha a pena. Eu quero que eu cumpra com o ministério, com Deus que você deu. Algumas pessoas dizem: você não está apressado, com 28 anos, se dedicando a uma igreja. Se estabiliza primeiro. Quando viverá com os 40 anos, tu financia o teu ministério. Esse era o meu plano, irmão. Quando tiver rico, próspero, eu compro um terreno, construo uma mega igreja, e eu vou adorar a Deus. Aí Deus: não, filho, você vai alugar um prédio. Você não sabe o que é servir a Jesus, irmãos? É abrir mão dos teus sonhos. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Eu nunca me arrependi, irmão. Eu nunca me arrependi. Há um tempo atrás eu estava lá trabalhando de noite, não tinha tempo para nada. Meu comércio lá de venda em pouco. E o Espírito Santo disse: ei, deixa tudo. Eu quero você. Eu olhei para minha esposa e disse: eu vou fechar a loja. Ela disse: você está louco, rapaz? Faz isso não. Eu disse: mas foi o Espírito Santo, foi Deus que me pediu. Ele me quer no seu reino. O processo tem sido doloroso, não tem sido fácil, irmão. Sabe quando você tem um padrão de vida lá em cima, você desce lá para baixo e todo mundo começa a lhe pisar? Mas está vendo? Aconteceu. Eu digo: vai subindo, que o machado está posto na tua raiz. Sabe? Vai subindo. Tu pode subir, pode ficar uma árvore muito frondosa, mas o machado está posto na tua raiz. Você já viu uma árvore que é bonita, florida, mas não produz fruto? Tem muitos aí. Chama a atenção pela sua beleza, mas não produz fruto. Aí Jesus fala assim: ei, tu vai secar. João Batista disse que o machado corta e a árvore é lançada no fogo. Não, eu não quero estar nessa qualificação. Eu quero estar seguindo a Jesus. E você, irmão, o que é que você está querendo fazer? Está disposto a abrir mão? Esses homens que foram instrumentos na mão de Deus, eles também da fraqueza tiraram força. Estamos vivendo um tempo de muitas pessoas cansadas, afadigadas, desanimadas. Você está desanimado porque é muita luta, irmão, é muito problema. Você acha que eles não passavam por isso, irmão? Você acha que eles não tinham problemas? Eu comecei esse texto falando, descrevendo como era a vida de Paulo. Os seus sofrimentos, as suas perseguições. Aí você pensa: Senhor, eu sou muito perseguido. A minha família me persegue. No meu trabalho as pessoas me perseguem. Por onde eu ando as pessoas querem me perseguir. Elas querem causar o meu mal. Olha que coisa interessante, irmãos. Da fraqueza tiraram
Hebreus, no mesmo capítulo, versículo 33. Os pais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Pela fé, eles venceram reinos, fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, eles tiraram força da fraqueza. Irmão, naquele dia que você acordar e você vê que você está debilitado, que você está desanimado, e parece que esse dia acontece muitas vezes na nossa vida. Quantas vezes eu venho aqui, irmão, pregar, eu não venho aqui porque estou cheio. Choque sem saber, irmão. Eu não venho aqui porque eu estou transbordando. Eu não venho aqui porque eu queria vir. Não, eu venho aqui porque eu fui chamado. E mesmo que eu não tenha força, eu sei que tem alguém que é um reservatório, é uma barragem. Sabe, lá não falta força, irmão. Ele é o dono da força, ele tem toda a força. Então, todas as vezes que você precisar, irmão, da fraqueza tira força, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, nas tuas limitações. Quando você não estiver disposto para adorar, diga: Senhor, dá-me força. Quando você estiver em casa e não estiver disposto para cultuar, para vir à congregação, Senhor, dá-me forças. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo diz: ei, fala da minha palavra para essa pessoa. Eu digo: Senhor, me pegou no dia errado, na hora errada. Se eu for falar para essa criatura, provavelmente vou dar um estapa dela, porque eu estou no meu limite. Sabe aquele dia que você está no seu limite, irmão? E se alguém atravessar o teu caminho, você passa por cima. O pastor também tem esse problema, irmão, não é só você não. E quando isso acontece, parece que o Espírito Santo fica só assim: é hoje que eu te pego, é hoje que tu vai dar o teu melhor. Eu percebi, irmão, que às vezes que eu prego melhor é quando eu estou mais machucado. Quando você vê o pastor pregando, um raio descendo e vai porque o negócio lá, sabe, o azeite sai, e a dor é grande, irmão. Não pensa, não, está tudo a mil maravilhas. Não, a gente tem dificuldade em viver quando as coisas estão às mil maravilhas. Tem dificuldade em pregar. Crente, quando prospera, quer dar na praia, irmão, quer dar um rodízio de pizza, quer dar uma luxando, está dentro da igreja, quem desconfortável. Não, você nem pode, irmão. Ainda bem que tu está na prova, eu estou na prova e a gente está aqui, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Só vem aqui hoje quem precisa, irmão, quem reconhece a necessidade. E aqui a Bíblia nos diz: e da fraqueza tirar a força. Quantas vezes você vem, irmão, se arrastando? Só os cacos. Eu já ouvi na boca de muitos irmãos. Um dia eu cheguei aqui na igreja e uma pessoa me chamou e disse assim: pastor, eu hoje estou só a graça. Eu disse: está no ponto correto, está no ponto certo. Deus só trabalha quando a gente está só na graça, quando a gente reconhece que está arrebentado. Irmão, a gente começou o culto, e quando eu pensei que não, o rosto começou a ficar mais formoso, mais rosado, o sorriso começou a ficar estampado no rosto. Eu digo: recebeu a visita do Espírito Santo. Quando terminou o culto, eu disse: e aí, como é que está? Mudei. Outra pessoa. Isso acontece comigo constantemente, irmão. Como acontece com os irmãos. Quantas vezes eu vim doente um dia desse, irmão, eu estava aqui com medo de cair do culto, queimando de febre, com o corpo todo quebrado, dirigindo de Ibiri para cá. Eu disse à minha esposa: filha, se eu cair, me ajuda. Eu estou arrebentado. Mas é nesse dia que dá fraqueza, eu vou tirar força. Irmão,
irmão, eu abri a boca, falei, pelo amor de Deus, voltei para casa, e no outro dia trabalhei, e o dia continuou seguindo. Por quê, irmão? Não pare, não pare, o sangue botar na janela, não pare, não espere a condição propícia para você florescer. Irmão, Deus já deu tudo a você para você florescer. Eu esperava a condição propícia, eu passei um tempo esperando. Não, Senhor, mas quando isso acontecer, aí sim, vai lá. Aí acontece, aí a gente fala, não, mas falta mais outra coisa. Eu lembro da história que uma irmã me disse assim, e eu passei também perto de muitas pessoas que também falaram isso. Eu lembro da história que uma irmã me disse, eu vou ser uma missionária, mas Senhor, ser uma missionária solteira, e não serve pelo menos um casamento? E ela começou a orar, Senhor, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar, bom, sempre varão. Aí Deus permitiu, ela casou, escolheu o varão. Quando ela casou, ele disse, vai! Ela disse, não, Senhor, calma, toda mulher também quer ter um filho, né? Uma mulher sem filho, uma mulher desprovida da graça. Senhor, só um filhinho, só um, aí eu vou ser uma missionária, eu vou me entregar em tuas mãos. Essa mulher teve um filho. Quando o filho nasceu, o Espírito Santo disse, vai, as nações te esperam. Mas Senhor, quem é que vai criar esse menino? Quem é que vai criar? O menino tem um pouco por mês, o Senhor quer que eu saia as nações? Não, Senhor, deixa eu criar pelo menos ele. O menino cresceu. O menino se formou. O menino casou e o Espírito Santo disse, você já criou, as nações te esperam. Mas, meu Senhor, espere pelo menos esse menino, teu filho, para eu conhecer o meu neto, desfrutar um pouquinho do meu neto. Tá, meu filho, eu estou sendo paciente com você. Nasceu o netinho. Mas, Senhor, a mulher dele trabalha, eu tenho que cuidar desse menino. Quem é que vai cuidar? Será que eu vou botar na mão de qualquer um? Eu quero que você entenda que sempre haverá atividades, sempre haverá tarefas, sempre haverá responsabilidade, mas tempo é escolha, dedicação é escolha. Quantas vezes eu não tenho tempo nem para meus clientes? Tem gente que me espera faz 2 semanas para ser atendido, tem pessoas que me esperam já faz 1 mês. Eu digo, esperei com paciência no Senhor. Por que, irmãos? É porque eu não priorizo o meu trabalho? Não, eu priorizo. Mas a minha prioridade hoje é o rei. Eu espero que amanhã seja o rei. Depois de amanhã seja o rei. O irmão José perguntou, pastor, a gente vai resolver um negócio ali. Como é a sua disponibilidade? Se liga para mim, em 20 minutos eu estou aqui. Mas se o cliente ligar para mim, é mais difícil que isso aconteça. Mas como o propósito é o reino, a gente coloca, inverte os papéis, coloca no centro, coloca no princípio. Eu quero que você entenda, irmão, e se porventura você começar a dar fraqueza, a tirar força, não esperar forças, irmãos, mas sim agir, acreditando que pela fé Deus te dará força. Você vai ver que maravilhas vão acontecer. Ou você acha que quando Sansão pega lá no leão, ele espera rasgar, viu o leão no meio? Não, irmão. Mas quando ele pega no leão, Deus dá força a ele. Ou você acha que Gideão vai para a batalha achando que ia vencer um exército numeroso com apenas 300? Ele vai tirar para a gente, vai ser, né? Sabe como é que é, né? A matemática é simples: grande exército, pequeno exército, esmagado, exterminado. Você vê que quando o anjo vai falar com ele, o Senhor veio a pessoa errada, escolheu outra pessoa, porque eu sou bem. Parece que Gideão não acreditava muito, não. Quando Deus vai escolher Moisés, quer fazer? Eu tenho dificuldade de falar, o Senhor não entende, eu sou meio gago. Eu tenho dificuldade de me comunicar, o Senhor não entende a minha limitação. E todas as vezes que nós colocamos as nossas limitações diante de Deus, Deus diz, ei, eu resolvo. Moisés diz, não tem problema em falar, Deus. Arão vai ser tua força. Gideão diz, não vou não, Senhor, não vou levantar um grande exército. 32 mil. É muita gente, Gideão. Até Gideão perceber que estava só ele e os 300. Eu quero que você entenda, irmão, que Deus criará a situação perfeita. Deus criará as condições. Até alguns dias atrás eu estava orando dizendo, Senhor, dá-me um campo missionário. Eu não sabia nem onde era, irmão.
que era. Aí teve um dia que o pastor chegou para mim e disse: você vai para Cristo. Aí na mesma hora veio na minha boca: não vou não. Aí o Espírito disse: mas a resposta do coração, você é louco, rapaz, você pede depois não quer. Eu disse: olha, como é o negócio, pastor? Ele disse: você vai, eu vou cuidar de você. A primeira semana ele disse: Jesus, eu digo: rapaz, dá vontade de voltar, né? Mas o Deus que me enviou é o Deus que vai prover, é o Deus que vai cuidar, é o Deus que vai suprir. Estamos aqui, né, irmão? Naquela pisadinha miudinha, devagarzinho, e Deus tem feito grandes coisas neste lugar. Essa semana eu estava: ô Senhor, estava olhando aqui a igreja. Ô Senhor, meu Deus, os irmãos chegam tudo molhados, os irmãos sentam na cadeira molhado. Aí irmão José, quando chegou hoje, ele disse: ei, pastor, tá olhando ainda aí? Eu disse: tá, irmão, tá, é uma luta. Esse tem uma esteira aí, pastor, não vai dar certo esse negócio aí, viu? Tem uma esteira que vai chegar para abençoar esse lugar aí. Você está entendendo, irmão? A gente ora, Deus provê, Deus cria condições. Quando Deus tocou no coração dele, da irmã Lúcia, disse: aquela esteira lá, aquele negócio lá, é para abençoar o reino. Você está entendendo, irmão? Deus cria as condições. Deus cria as condições. Eu quero que você entenda, irmão, que o que precisa é sua disponibilidade. Eu sempre digo: Senhor, eu sei que não falta tesouro no céu, eu sei que não falta ouro nos teus celeiros, não falta trigo, não falta mantimento. O que falta é alguém disposto dizendo: eu vou, porque Ele está dizendo: a quem enviarei, quem há de, quem vai por nós, quem vai? Será que tem alguém aqui disposto a dizer: ei, eis-me aqui, envia-me a mim? Para encerrarmos, lá no versículo 36 do mesmo capítulo de Hebreus, diz: e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados. Imagina, irmão, eles foram serrados ao meio, tentados, mortos a fio da espada, andavam vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e pelos montes e pelas covas e cavernas da terra. Eu quero que você entenda, irmão, e havia homens que pisaram nessa terra, cuja terra não era digna de recebê-los. Eu quero que você entenda que, se porventura você se colocar à disposição do Todo-Poderoso, hoje você pode não ver nenhuma condição, hoje você pode apenas ver os espinhos, hoje você pode apenas ver o sofrimento, o escárnio, os açoites. Mas sabe, irmão, o tempo vai passando, e aí você começa a perceber, e pode ser que a tua carteira não esteja recheada, a tua conta no banco não esteja recheada, pode ser que algumas coisas te faltem, mas não for necessário, porque Deus não deixa faltar. Mas você vai ver que vale a pena, porque você vai na casa de pessoas que têm de tudo, mas não tem nada, e você vê na sua vida: eu posso não ter tudo que eu queria ter, mas eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho na minha cama e logo durmo. Ô irmão, eu quero que você entenda, e se porventura você quer passar nesta terra e na tua lápide ser escrito lá alguém insignificante, seja assim, é sua escolha. Mas se você quer passar por esta terra, e nós estamos aqui como forasteiros, você quer passar por esta terra e simplesmente adentrar nas funções celestiais, e as pessoas aqui na terra ficarem dizendo: olha, nós perdemos alguém que foi relevante, alguém que vai nos deixar saudade. Sabe quando morre alguém que foi muito importante, que mudou, que foi instrumento de Deus para mudar muitas vidas? As pessoas dizem: foi embora, mas vai nos fazer falta. Foi embora, mas deixou uma marca. Como você quer ser lembrado? Eu ministro várias vezes
Seja relevante. Tenha uma vida extraordinária. Saia da mediocridade. Para encerrarmos, irmãos, abra a tua Bíblia lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 12. E depois de nós passarmos todo o sofrimento, todo o martírio aqui na terra, nós ainda desfrutaremos eternamente com Ele. Se sofremos também com Ele, reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Pega esse texto diz, irmão. Se você hoje sofre pela causa de Cristo, se hoje você é um mártir, se hoje as pessoas te apedrejam, se hoje você é escarnecido, chicoteado, se alegre, porque assim como Cristo sofreu, você também está sofrendo. Mas se você sofre por Cristo, você sofre com Cristo, você também irá reinar com Ele. Mas se você o negar, irmãos, Ele também te negará, Ele também te abandonará. Você pode abandoná-lo. Viver uma vida sem Cristo é ter a certeza de uma eternidade de tormento, de uma eternidade de sofrimento. As pessoas perguntam onde é que fica o inferno. O inferno fica no final de uma vida sem Cristo. Sabe, irmãos, eu quero que você entenda nesta noite que você pode sair daqui clamando a Deus por misericórdia, dizendo: Senhor, faz-me um instrumento em tuas mãos, faz-me alguém relevante, que eu seja como Estevão, que ao ser apedrejado viu os céus abertos, enquanto os seus algozes o apedrejavam, ele olhava para o céu e dizia: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Pai, sabe, eu vejo o Filho, sabe, eu vejo a glória de Deus. Faça como Paulo, irmão, que teve a sua cabeça decapitada, assim diz. Historiadores, imagina, irmão, você tem a sua cabeça decapitada. Faça como Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Você acha que você está sofrendo, irmão? Faça como o diabo, que sofreu, porque foi morto a fio da espada, foi perfurado. Eu quero que você entenda, irmãos, que é glorioso sofrer com Cristo, porque se você sofrer com Cristo nessa vida, você também reinará com Ele eternamente. Mas se você o abandonar, se você não sofrer as retaliações do que é ser um cristão, e saiba, irmão, se você for um verdadeiro cristão, você não vai ser amado por este mundo. Eu sempre digo: mamãe não passou açúcar em mim, ela passou pimenta. Porque do jeito que eu desperto amores, irmãos, eu também desperto ódio. E muitos são os que me odeiam, poucos são os que me amam, irmão. São os domésticos da fé. Alguns dias atrás eu estava em um determinado lugar e veio uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e essa pessoa parou o carro. Eu não esperava aquela ação. Eu vejo isso direto, irmão. Isso é maravilhoso, isso alegra o nosso coração. Essa pessoa parou o carro, desceu o carro, desceu do carro e disse: eu tenho que falar com você, eu tenho que chegar perto de você. E apertou a minha mão e eu disse: eu estou muito alegre de ver. Você não sabe o preço que isso tem, irmão. Quantas pessoas eu encontro no decorrer da caminhada e dizem: pastor, aquela palavra que o Senhor disse mudou a minha vida. Irmão Wilson está sentado aqui nesta cadeira hoje. Ele passava certa vez em frente à loja que eu tinha lá em Divini. E quando ele passou, o Espírito Santo disse: ei, não deixa ele para casa só não, coloca ele dentro do teu carro, vai levar ele em casa. Disse assim: eu tenho muita coisa para fazer. Eu disse: para tudo, eu amo o Wilson. Eu fechei a loja e disse: Wilson, vem cá, eu vou te levar em casa. O Wilson entrou dentro do carro. A casa do Wilson era perto, mas foi um caminho que durou quase 2 horas. Não foi, Wilson? E naquele dia, irmãos, meus compromissos foram cancelados de Deus. Eu disse: Wilson, tu quer entregar a tua vida a Jesus, tu quer voltar para os caminhos do Senhor. Ele disse: eu estava só esperando isso. E todas as vezes que eu olho para ele, eu digo: Senhor, aí está a joia da coroa. Eu amo cada um de vocês, irmãos, porque vocês são perto que adornam a minha coroa do céu. Vocês são a recompensa, vocês são o galardão de
Disse: Wilson, estou sentindo tua falta, meu amigo. Ele disse: eu estou sentindo a tua. Eu disse: então vamos andar junto de novo. Estamos aqui vendo glória, irmão. Você não entende? Talvez você não experimentou isso, irmão. A alegria de ser pai, de ser um pescador de almas, não tem preço, irmão. Se alguém dissesse: ei, você quer 1 milhão, ou você quer uma alma? Você quer uma alma. Sabe, o que mudou a minha vida foi porque o Espírito Santo disse: filho, tu ama o meu reino. E se tu conseguir todo o dinheiro do mundo, tu ainda vai gastar ele todo no meu reino. Então, se entrega, e eu vou providenciar as condições. E assim tem acontecido, irmãos. E assim tem acontecido. Quando eu entro dentro do presídio, irmão, e olho para cada penado ali, cada detento, sedento pela palavra do Senhor. Alguns dias atrás, irmãos, eu estava quebrado, irmãos. Não estava nos meus planos. O Espírito Santo disse: não, vai. Eu disse: não vou, não. Hoje não tem que me faça isso, não tem que me faça. Eu fui, irmão. Eu disse: oh, Senhor, eu vou, porque o Senhor está me levando. Eu cheguei lá, quando eu cheguei, eu abri a boca. Eu só fiz isso, irmão, e Deus lavou naquele lugar. E quando a gente vai passando nas celas, a gente vê a alegria daquelas pessoas se alimentando, pessoas que eu vi lá fora e agora estavam detidas, pessoas que abalavam estão sendo semeadas em seus corações, sabe? Não tem preço, irmão, não tem preço. Quando você vê a vida do seu vizinho mudada, quando você vê a vida dos seus filhos mudada, quando você vê a vida da sua esposa, do seu esposo, você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, e minha vida inteira. Vamos lá! Adeus, valeu a pena obedecer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como será maravilhoso aquele dia, irmão. Sabe como será maravilhoso? Eu não tenho nada que me prenda aqui, irmãos. A única coisa que me alegra nessa terra é ver Deus transformando vidas. Quando nós começamos a EBD aqui, a irmã Clemente chegou para mim e disse assim: pastor, no domingo não dá para mim. Foi uma pergunta. Não dá, domingo é um dos dias mais atarefados. Eu tenho minhas questões na semana, e quando chega o domingo eu tenho que cuidar da minha casa, tenho que preparar o meu almoço, receber o visita. No domingo é uma coisa, por que você colocou no domingo? Passou os dias, uma pergunta chegou e disse: pastor, eu vou voltar um dia, não. Quando eu começo uma coisa, pastor, eu vou até o fim, e eu estou sendo fortalecido, eu estou crescendo. É um presente, irmão, é um presente. Dá vontade de estar de manhã, tarde de noite. Você não entende, irmão. Você não entende o que é isso. É presente. Quando eu vejo irmã Lude, quando eu chego aqui para EBD pela manhã, irmã Lude já está aqui na porta. Vez ou outra eu ganho dela. Só ganhei uma vez. Toda vez ela ganha de mim. E ganhou de novo. Ganhou de novo. Aí lá vem irmã José com a sua alimentação. Irmão, não tem preço isso. Não tem preço. Então Jesus, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Cada vez que nós realizamos os grupos familiares, irmãos, tem sido maravilhoso. Você diz: pastor, é melhor o grupo ou o culto? Eu digo: irmão, os dois são cultos, mas o grupo é o outro. É que vai na casa dos irmãos e aquela festa, só sabe quem participa, irmão. Porque aquele banquete, eu não estou falando só o banquete da terra, não, porque muitas vezes tem até o banquete da terra, né? Estou falando principalmente o banquete do céu. Porque é maravilhoso, irmão. Esse aí o outro, eu estou lendo absurdo de 11 horas da noite. Uma cara olhou para mim e disse: pastor, hoje faltou, né? Amanhã eu não vou, não. Hoje de manhã eu vou cedo, pastor, vem me pegar, que eu já estou doido para ir. Então, estou chegando. Estou chegando na carruagem aí. Vem embora. Você não está entendendo, irmão, a sede pela palavra. Enquanto eu estou aqui para compartilhar, tem um povo querendo beber, querendo se alimentar, querendo comer. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, irmão. Sabe, quando é que você vai se tornar
tema útil, relevante no reino. Hoje à tarde, o diabo Cristiano chegou para mim. Logo que eu cheguei aqui, eu disse: guerreiro, começa a se preparar na palavra. Eu cheguei para a irmã: ei, se prepara, eu disse: começa a dar lugar. Aí hoje o Cristiano chegou para mim e disse: pastor. Aí quando eu comentei isso com o Cristiano, ele disse: pastor, que negócio é louvor. Negócio é louvor, falar uma vez ou outra assim, mas eu sou mais delicado louvor. Aí quando chega para mim hoje, ele diz: pastor, eu vou fazer uma coisa, viu? Eu estou vendo que o meu ministério está mudando. Eu fiquei mesmo assim, pô. O meu ministério está mudando. Estou começando a amar a palavra. Eu digo: oh, glória! Eu olho para ele: irmão, do mesmo jeito, irmão. Quando cheguei, irmão, eu sou eu louvo. Eu estava comentando o ministério, estava sempre ela sentadinha ali, atrás daquela mesa de som. Hoje o homem vem na frente aqui, canta, ministra, é aquela bênção. E amando a palavra, e se devotando a palavra. Não tem preço, irmão, não tem preço. Você diz: coloca aí o preço. Ele: não tem como, não tem. Sabe a quem ganha almas, amém? Vai encerrar, irmão. Sabe a quem ganha almas. Então começa a ganhar almas. Como é que é ganhar almas? Começa a edificar. E você vai ver que a sua vida vai ser edificada. Amém? Então vamos orar para concluirmos este culto. Vamos para os nossos lares. Vamos pedir a Deus que nos conduza em segurança, nos dê uma semana maravilhosa, extraordinária, e que possa tão somente alegrar os nossos corações, que possa estar conosco e aplicar esta palavra em nossos corações. Sábado nós estaremos na casa do irmão Elivan e da irmã Carla. Vai ser festa lá, mas não, irmã, vai chamar a rua todinha. Ei, se não couber dentro de casa, vai ser ali naquela área da frente, que é grande, a área é grande. Então a gente, qualquer coisa, leva a cadeira para lá. Vamos fazer uma festa, irmão. Porque os grupos familiares têm sido uma festa. Tem sido algo extraordinário. A gente realizou o grupo na casa da irmã Camila na semana retrasada. Quando a gente terminou de realizar, a vizinha dela perguntou: minha irmã, será que não tinha não como... A irmã Camila disse: eu vou falar com o pastor. Eu disse: ela queria quando? Na segunda, a gente tinha realizado tanta coisa irmã Camila no sábado. Disse: então segunda a gente está lá. A gente se volta, né? A gente vai. E na segunda chegamos lá, irmão. Tudo aconteceu para a gente chegar atrasado. Acho que é mais 8 horas, 8h30 quando a gente começou. Às 8h30, né? Mais 8h30. Aí eu preocupado, irmão Camilo preocupado, aqui na casa dos outros, né? A mulher disse: aqui não tem problema não. A gente aqui não vira a noite. Comigo vira a noite. E comeram a palavra, e se alimentaram, irmão. E sabe aquela fome, sabe aquela sede, irmão? Maravilhoso. Você não tem noção. Você não tem noção. Então participa. A gente teve na casa do irmão José, da irmã Luz. Foi maravilhoso. Da irmã José, da irmã Luz. Daqui a um dia a gente está voltando de novo. Porque um dia a gente estava na casa da nossa irmã Lurinha lá, né, minha querida? Da irmã Deida, está voltando na casa da irmã Deida, do irmão Paulo, do irmão Arildo, da irmã Lígia. Vamos